Olá! E aqui estamos numa das cidades mais fascinantes do Rio Grande do Sul, que é Passo Fundo. Por vários motivos. A localização de Passo Fundo, a simpatia, esse evento que tem a mão de um dos brasileiros mais ilustres que eu já conheci, Josué Guimarães. Um homem que, além de ter sido um grande escritor, foi um grande lutador das boas causas. O Josué e eu tínhamos uma coisa em comum. Nós éramos feministas. É isso aí, feministas. Diziam, pô, vocês são feministas? Porque nós, além de tratarmos as mulheres de igual para igual, nós íamos para a cozinha, trabalhar, cozinhar. Dona Nídia, quantas vezes a esposa do Josué ficou na sala vendo televisão e eu e o Josué na casa dele preparando o almoço. E uma pessoa capaz de entender essas coisas está aqui, ó. Alice Ruiz, grande figura, compositora, poeta, né? E, desde logo, eu quero te ouvir sobre essas questões que tu tem... Homens e mulheres. Homens e mulheres, okay. As contradições e as coisas. Mas antes eu queria falar sobre o teu trabalho. E eu vejo que tu, poeta e compositora, e eu vou te fazer uma pergunta meio prosaica, né? Porque eu escrevo, mas eu escrevo em prosa, entende? Eu tenho livros publicados de reportagem, de romance e tal, pequenos contos. E como é que tu sabe quando tu vai escrever um poema ou quando tu vai escrever a letra de uma música? Às vezes é o próprio texto que me conta. À medida que eu vou fazendo, é que eu vou descobrindo. Se ele tiver mais coloquialidade, se ele tiver uma métrica mais comportada, mais rígida, já começa com uma diretidade, eu já desconfio que é letra. Já não sinto amor nem dor. Porque a canção pede isso, né? A canção pede essa diretidade, essa coloquialidade. Por uma questão de timing, de tempo. Porque o poema, você tem ele à tua mão, você volta a ler quantas vezes for necessário até compreender e ser seduzido por ele. A letra, se ela não te seduzir imediatamente, você nem presta atenção. E me diga uma coisa, não há hipótese de um poema ficar indisciplinado e se tornar a letra de uma música? Ah, várias vezes. Não, assim, eu lanço o livro e quando eu vejo, alguém liga para mim, músicos, olha, eu musiquei aquele teu poema. Isso já aconteceu muito também, mas eu faço a distinção. Mas, às vezes, não, eles, às vezes... E também, eu faço haikai também. E eu acho que as formas, elas vão uma influenciando a outra. Então, eu acabo fazendo, como o haikai é sintético, eu acho que a minha poesia e a minha letra também caminhou para a síntese. E essa trama na linguagem faz parte das três formas, que é mais da poesia papel. E, enfim, a coisa da sonoridade, do ritmo da letra de música, acaba fazendo parte também da poesia papel. Enfim, eu acho que elas se misturam todas. Eu observo que, no seu trabalho, tem assim uma preocupação muito grande do ponto de vista formal. Então, eu lhe pergunto o seguinte, isso aí normalmente eu, como jornalista e como escritor, eu tenho eu acho que a forma tem uma importância fundamental, assim, que ela não é forma e conteúdo, é a forma, porque muitas vezes a forma determina o conteúdo, né? Como é que você vê essa questão da forma, do conteúdo, do que você vai dizer e de como vai dizer? Piero, eu acho que eu não penso isso muito na hora. Sim. Sabe, eu acho que... Não, eu estou lhe propondo uma autópsia do que você já fez. Eu sei, mas eu queria te contar como é que eu chego na autópsia, então. Sim. Porque eu acho que é uma questão de você ler muita poesia, de você estudar teoria poética e enfim, você se afina como instrumento. Sim. Na hora que a inspiração vem, o instrumento está afiado. Perfeito. E aí funciona assim. E também mas você tem toda a razão. O compromisso com a forma é uma decisão. Sem isso não é poesia. Sem isso eu nem mostro para ninguém.
Eu acho que, inclusive, eu penso assim, sem a forma caprichada, nenhum comentário de um jogo de futebol eu apresento para alguém. Exatamente. Imagina a poesia, né? Que para mim é o compromisso primeiro da poesia é a forma, o compromisso, mas a forma a serviço do conteúdo, do ter o que dizer, né? Outra coisa, agora entrando assim numa questão que eu acho que é muito cara para você, que é a questão da mulher. A mulher na sociedade, a mulher né? Porque a mulher precisa de mais defensores do que os homens. Eu acho que os homens também precisam os homens precisam ser protegidos da sua própria arrogância, que é milenar, né? Que é cultivada até pelas mães, muitas vezes, né? Não, mas a cultura do machismo, ela ataca homens e mulheres e é um desserviço, não só às mulheres, os homens têm muitas vezes a sua sensibilidade embotada, proibida, negada, humilhada, em função dessa cultura do machismo. E como é que se enfrenta isso? Olha, eu não paro de brigar há 71 anos. Eu estou sempre atenta, mas eu acho que tem que se fazer isso amorosamente. Eu estou falando, por exemplo, em relação à mulher. Eu olhava e dizia assim, bom, fomos criados assim, então, quando um homem é machista, até se entende por que foi criado e tal. De repente, eu falei, espera aí, nós mulheres também fomos criadas. E, a partir desse momento, eu comecei a dar um desconto para as mulheres machistas, porque eu não conseguia dar. Eu olhava e dizia, como uma mulher pode ser contra ela mesma e toda a sua traidora da sua classe, do seu gênero? Aceitar certas coisas? Assim, mas às vezes, mais do que aceitar. Às vezes, há mulheres que não perdoam a liberdade de outras mulheres, não perdoam a coragem de outras mulheres. No caso da Dilma, por exemplo, muitas mulheres diziam abertamente, mas uma mulher não pode ser presidente, porque elas não tiveram coragem de tentar o que a Dilma tentou. Claro que foi a misoginia, entre outras coisas, que derrubou a Dilma, nós sabemos disso, né? Quer dizer que você acha que teve esse caráter machista? Mas, sem dúvida alguma. Assim, claro, como teve um caráter classista, e tem contra o Lula, teve um caráter misógino profundo contra a Dilma. E você comentava, num estado super machista como o Rio Grande do Sul, você já pensou, num país super machista como o Brasil, nós tivemos uma mulher presidente? Quantas se pode contar no mundo? Pouquíssimas. É imperdoável isso. Imperdoável. E as mulheres não perdoavam. Isso que é o mais terrível. Não é só os homens, não. Não, mas olha, é impressionante essa colocação sua aí, porque nunca vi em manchete. Às vezes, talvez, num pé de página, alguma. Quem sabe não tenha. Então, eu tenho que lhe fazer uma pergunta inevitável, que eu acho que, mas ao mesmo tempo, eu tenho muita curiosidade de saber a sua relação com a Jornada de Passo Fundo. Como é que você vê esse evento aqui? Seu olhar, eu não quero um elogio, eu quero o seu olhar sobre esse evento. Eu acabei de cair aqui de paraquedas. Sim. Então, não tenho ainda isso tão claro. O que eu posso te dizer é que, soube agora que foi há 26 anos que eu vim a primeira vez. Eu estava dizendo, foi há mais de 20. Não, há 26 anos eu estive aqui e eu saí completamente encantada pela forma como era conduzida, mas também a tal da simpatia, assim, pela acolhida e pelo interesse. Estava lotado o circo, era um circo. Era um circo, exato. Estava lotado. Eu estive aqui há 26 anos. Você estava? Estamos iguais, assim, eu também estou voltando depois de 26 anos. E estava lotado, e todas as pessoas interessadíssimas, perguntas da maior importância, perguntas de pessoas que realmente se importam com cultura. Eu saí e falei, é isso, assim que o Brasil tinha que ser inteirinho. E aí eu estou felicíssima de estar de volta, um pouco assustada porque eu vou estar do outro lado do balcão dessa vez, né? Agora não é. Então, agora... Mas eu adoro um desafio. É isso então, está ótimo.
Olha, meus parabéns pelo teu trabalho, pela tua simpatia Obrigada, e por Bia. estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês todos de me trazerem de volta. Voltaremos.